Saudações, queridos, paz e graça, abraços fraternos, ósculo santo da caridade. E agradeço você ter clicado nesse vídeo, fique comigo até o final. Vamos traçar uma linha de raciocínio, alguns pontos e considerações a respeito de se há salvação ou não há salvação para artistas, pessoas que, como aconteceu com a Marília Mendonça, veio a óbito num acidente fatal, uma tragédia. Meus sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs da cantora. Eu expresso de todo o meu coração que me sinto dolorido por isso também. Bom, queridos, o tema que eu quero abordar com vocês hoje é sobre a salvação. Existe ou não a possibilidade de uma pessoa como ela ser salva? Né? Vamos lá. Primeiro ponto, nós precisamos considerar boas e más obras. Boas obras me salvam? Não. Más obras me condenam? Não. Ué, como assim? Primeiro ponto. A melhor das obras que eu faça não vai equalizar com a justiça de Deus. Não há justiça em mim, de mim mesmo não emana justiça. A justiça de todo cristão, ela é emprestada de Cristo. Considera isso. Ou seja, nós somos justificados nele. Ele é o justo e nos fez co-herdeiro da sua herança da justiça. Por justiça, por ser justo, por ser reto, ele venceu a morte, o pecado e o inferno, pagou a minha, tua dívida, ou seja, ele foi na cruz no meu e no teu lugar. Logo, se eu fosse para a cruz, eu não era suficiente, porque lá exigia, né, o sacrifício exigia uma ovelha imaculada. Eu, você, ninguém é, todos caídos, todos caímos e fomos destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Qual justiça eu estou falando? Justiça no padrão Deus. Essa justiça não existe no homem. Só Cristo se fez não, é justo. Ok? O homem, o melhor homem que tiver, ele não tem justiça no padrão Deus. Ele pode ter justiça no padrão social, do convívio humano, certo? Uma justiça horizontal. Mas vertical não tem padrão. O homem não alcança esse padrão, ok? Por isso que a lei foi insuficiente, a lei se tornou enferma para salvar. Não é que a lei era ruim, é o homem que não conseguia se enquadrar no padrão da lei. A exigência da lei era muito alta para os padrões humanos se acoplarem, né, com a lei. Não deu certo por isso, por causa do homem. Quem falhou foi o homem, não a lei. Bom, vamos lá. Primeiro ponto nós temos que considerar, né, a fatalidade em si. Todo mundo está no mesmo sentimento de luto, tá? E isso faz sentido para alguns, porque, irmão, veja bem, pessoas que são famosas, às vezes ela faz parte da tua vida, com uma música, com um vídeo, com um filme, ou com um conselho, ou com um livro. Então essa pessoa, ou ela representa uma figura espiritual, uma autoridade, ou um professor, tal. Uma pessoa famosa que está ali sempre interagindo com você, mesmo que ela não te conhece, você não conhece ela pessoalmente. Mas quando essa pessoa vem a óbito, a gente sente uma sensação de luto. Lógico que não é igual de um ente querido, alguém de laço de sangue ou muito próximo, mas sentimos também uma fração do luto. Então todos sentem, né? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, né? Tinha lá uma sentença, né, que a gente tem que não pode deixar de falar, que eu não vou nem falar nome, mas há uma profecia aí sentenciando 3 cantores, que era aquele Gabriel Diniz, que veio a óbito também em avião, ela e o nosso embaixador aí, né? Nosso não, né? Embaixador de quem gosta de um sentado sertanejo. Bom, o que eu quero dizer, irmão? Com esse tema, isso é algo que ficou no ar aí. Sobre as obras, mesmo que as obras não salvam, qual era as obras? Qual cantor que eu estou falando? Gustavo Lima, só para vocês se situarem aí, né? Incluir os 3 na sentença, por enquanto o Gustavo está livre. E eu espero que não aconteça nenhum mal com ele, não desejo mal a ninguém, muito pelo contrário. Sobre as obras, veja bem, irmão, ela foi chamada de a rainha da sofrência. As músicas que ela fazia, todas elas tinham o mesmo viés, sabe, a mesma narrativa, o mesmo sentido, que era final de relacionamento, traição, casado com um e amando o outro, sabe, não aceitar que te tratem menos que isso ou menos que aquilo, enfim, no final era destruição total de matrimônios e relacionamentos. Isso aconteceu com muita gente, inspirado, não que seja a causa e a razão, a pessoa já estava inclinada a esse tipo de mal, mas isso só ajudou, né? As letras falavam, instruíam, motivavam, enfim, eu conheço pessoas que finalizaram seus relacionamentos e a mulher ainda falou, não, eu escutei a música da Marília e cheguei numa conclusão que era isso mesmo e fiz.
Pronto, eu conheço pessoas no meio cristão que ouvem, tá? Eu não ouço, eu não consumo esse tipo de conteúdo, mas eu conheço pessoas no meio cristão que consomem e sim, sofreram, sentiram no seu, lembrança dos seus ex, né? Ficou ali abalado, o casamento já estava ruim, começava a rever algumas coisas, enfim, irmão. Tinha um viés feminista também, já tal no meio daquelas canções. Ela terminou o relacionamento dela também, salvo engano, em setembro, ou um pouco antes aí, e tinha um filhinho, uma família, enfim, acabou o dela também, né? E sempre alimentando esta ideia. Bom, todo compositor, todo escritor, ele se inspira, né? Por isso que a gente vai ler um livro, mesmo que seja um livro teológico, cristão, a gente tem que ler na comunhão para ver qual tipo de espírito que está inspirando aquela pessoa, né? Qual é a guia, a direção que está ali, tá? Bom, vamos lá. Essas músicas que ela fazia, a inspiração não é proveniente do Espírito Santo, os irmãos há de concordar. Porque você vai falar de adultério, de fornicação, de separação, de traição, essas coisas nunca pode ser o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não inspirava as músicas, portanto não estava abençoando a carreira e enriquecendo ela. Deu a ela uma grande voz, deu a ela um dom de cantar e ela começou isso dentro de uma igreja cristã, uma igreja evangélica. Depois ela migrou para esse mundo da fama, do mundo sertanejo, da sofrência e cresceu. O dom estava lá, Deus deu a ela, isso reconhecemos. Uma voz maravilhosa, composições ela tinha, mente para isso, mas o Senhor não estava inspirando ela, porque o Senhor não inspira tais coisas, ok? Aonde o Espírito Santo não governa, outra coisa governa. Bom, vamos lá. Gostando dela ou não, eu não estou atacando ela, estou trazendo uma linha de raciocínio sobre salvação ou não, certo? Bom, tem também uma outra pastora, salvo engano, Sara Shiva, eu não vou colocar o vídeo dela aqui, eu até assisti no Instagram, mas não vou colocar porque eu posso tomar aí direitos autorais e eu não estou querendo me prejudicar à toa. Mas se os irmãos quiserem pesquisar a Sara Shiva, ela faz uma live, na live ela começa a tecer alguns comentários, e bem resumidamente, ela fala que entrou num lugar e estava tocando umas músicas, as músicas eram dessa pessoa, ela não fala o nome, mas fala, olha, essa mulher, um vozeirão, tal, com as músicas com viés de adultério, e direcionando famílias a se destruírem, tal e tal e tal, sempre é este o viés. E essa pessoa, ela fala, Deus te deu um dom, te deu uma oportunidade, e agora está te dando uma outra oportunidade, e logo que terminou o relacionamento dela, ela foi procurar um pastor, encontrou um pastor lá em Goiás, em Goiânia, que ele é também, salvo engano, deputado e cantor gospel. E ela estava buscando se orientar para retomar a vida cristã, né, se aproximar de Cristo, ok? Bom, isso é um bom sinal, ao meu ver é um excelente sinal. Que eu quero terminar a parte da Sara Shiva. Ela dizia que se essa pessoa não tomasse uma postura, Deus estava dando uma chance, mas que era a última chance, parece que é isso que ela fala, que após isso ela teria que tomar uma decisão, porque só tem duas opções, ou é para lá ou é para lá, certo? Os irmãos entenderam? Então era essa a questão que essa Sara Shiva falou isso 10 dias antes de acontecer esta tragédia. Ok? Ela veio, vou colocando na tela para os irmãos aí, enquanto eu vou falando, ela veio depois a público e falou que tinha falado, tal. Enfim, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Bom, a questão da Maria procurar um pastor é um excelente sinal, ok? Mesmo estando envolta em toda essa atmosfera pecaminosa, independente da vida dela ser ou não ser, as músicas eram, né? Incentivavam esse direcionamento. Bom, no final de tudo, às vésperas da sua morte, irmãos, em frações de segundos ou os poucos minutos que lhe sobraram ali, vendo tudo o que poderia acontecer, tanto é também que eu vou deixando na tela aí, desde o começo do vídeo eu venho colocando, as questões que ela teve sonho com a cachoeira, com o avião, ela teve um outro sonho também com uns amigos, mais 4 amigos, é o número que ela estava, 5 pessoas dentro do voo, tá certo que o piloto e o copiloto, meus pêsames também, e para o tio e o assessor, meus pêsames também para os familiares. Eles não sei se os pilotos eram amigos ou não, mas independente, 5 pessoas, cachoeira, e ela via, e no final ela falava lá, olha, um filme de terror total. Enfim, irmão, veja bem, é possível ela ser salva? Eu digo para os irmãos que vou usar a análise do ladrão da cruz. Nos últimos momentos dele, ele se dirigiu ao mestre
reconheceu em si que a justiça estava sendo feita, ou seja, ele merecia a cruz. Ele falou, nós merecemos, né, estar aqui por justiça, este nada fez. A justiça de Cristo ele reconheceu que era justo e pediu misericórdia por uma lembrança, né? Pediu aí que o Senhor lembrasse dele. O Senhor falou que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Com os caminhos de Deus para salvar, nós padronizamos, tem que batizar, tem que ir, mas o Senhor salva pessoas de outros meios também, às vezes dando uma oportunidade como essa. Não sabemos quais foram as palavras, se ela fez uma oração, se ela gritou por salvação, se ela se arrependeu, se naquele momento ela renunciou a si mesma. Está escrito na palavra que um coração quebrantado, eu vou por aí, um coração quebrantado, o Senhor não o desprezará, certo? Eu e você, nós não conseguimos saber qual foi os últimos instantes dela, certo? Se ela voltou-se para Cristo, porque para Cristo, irmão, uma fração de segundo é suficiente, ele é dono do tempo. Eu não sei o que tipo de oração ela pode ter feito naquele momento e ter alcançado de Cristo o penhor da misericórdia. Então, poderia ser salva? Sim. Se você acha que ser salvo só é aquele que batiza, tem um monte de gente batizado que não vai ser salvo e nem salvo foi. O batismo só foi um banho de água que ele tomou, tá? Até os que desceram chorando nas vascas, tá? Porque desce um pecador emocionado sequinho e sai da vasca o pecador emocionado molhado. Não mudou nada. Então nós não sabemos os últimos momentos, qual foi a reverência, a busca, a intenção dela, tá? Então, dos pecados, eu e você, nós todos, se depender das nossas obras, estamos sim no inferno. Está lá em Efésios 6, né? No versículo... Efésios 6 não, perdoa meus irmãos, Efésios 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio de fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, as minhas boas obras não vai me salvar. Mas eu produzir boas obras é um sintoma de estar salvo. Todo homem e mulher salva, ele produz boas obras, porque agora ele está enxertado na videira, ok? Então a seiva que emana do caule faz com que o galinho que era seco produza frutos. Mas a honra e a glória é do tronco, é da raiz, que é Cristo, e não do galinho que era seco, ok? Então é um sintoma, produzir boas obras é um sintoma do homem e da mulher que é salvo. Então, terminando esse assunto aqui junto aos irmãos, existe sim a possibilidade de ela ser salva, dela ter alcançado salvação em seus últimos momentos de vida, ter recorrido à pessoa de Jesus Cristo com o coração quebrantado. É sim possível, irmão, é sim possível, tá? Mas nem eu, nem você consegue garantir nem a própria salvação, que dirá dizer que outro entrou ou ficou de fora. Uma coisa eu consigo dizer para os irmãos, vai ter muita surpresa no último dia. Vai ter nego de frente, de paletó e gravata, de pastona larga, os famosos gravata larga, né? Vão estar tomando uma informação negativa, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E vão dizer, mas Senhor, não foi em teu nome que nós profetizamos, expulsamos o demônio, curamos enfermo? Não vos conheço, praticantes de iniquidade. Então, queridos, salvação, ela depende de um processo. E o início começa, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, ok? Se não estiver dentro desse contexto, você pode estar dentro de uma igreja, ser ministro dela, ser responsável por ela, estar lá 50, 70, 80 anos se quiser. Sou de família tal, eu estou aqui desde criança. Não vai adiantar de nada se a tua vida não estiver em Cristo, exatamente. Você imaginar que vive Cristo porque viu alguma obra como esses também, ou viveu inteiramente dentro de um sistema religioso. Você pode nascer na igreja, crescer na igreja, casar na igreja, criar teus filhos na igreja, ter ministério na igreja, morrer, ser sepultado dentro da igreja e acordar no inferno, ok? Porque se seu relacionamento foi só com a igreja, só com o sistema, você nunca renunciou, nunca andou pelo caminho da redenção, nunca entendeu o que é tomar a cruz, que cruz não é provação, irmão. Cruz não é nenhum interpério dessa vida. Cruz é assumir que o teu posto era cravado no lugar de Cristo. Porque logo se ele morreu no nosso lugar, então por obviedade, o meu lugar era estar morto na cruz. Eu e você
que somos os malditos, mas ele, sendo bendito, se fez maldito em meu e no teu lugar. Então, se eu não conseguir compreender o mínimo do que é tomar a minha cruz, eu não dei nem o segundo passo ainda. Tá? Então, aos religiosos, aos que estão aí há muito tempo, eu mesmo já tenho seus 27 anos de batismo, minha mãe tem mais de 60. Será que esse tempo vai me ajudar a ser salvo? Eu agradeço até pelos segundos que vivo, mas sei que eles não vão somar tempo de casa para validar a minha salvação. Ela está 100% em Cristo e no penhor da sua misericórdia. Saudações a todos, com graça e paz, abraços fraternos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.